Sabe aquela sensação dirigindo na chuva, quando de repente o carro parece que está flutuando? O volante fica levinho, bate aquele pânico? Pois é, isso é a tal da aquaplanagem. Hoje a gente vai entender direitinho o que é isso, por que acontece e o mais importante de tudo, como deixar de ser um passageiro do susto para se tornar piloto no controle da situação. Essa frase, olha, ela captura perfeitamente o pânico, aquela reação quase animal de perder o controle do carro na pista molhada. É o que os especialistas chamam de sequestro da amígdala. É uma resposta do nosso corpo que joga um monte de adrenalina na gente e, infelizmente, quase sempre leva à pior decisão possível, afundar o pé no freio. Então, para começar, vamos entender essa sensação. Não é só uma derrapadinha, não. É uma desconexão total e bem assustadora com a estrada. O carro parece que ganhou vida própria. E quem estava ali no comando vira de repente um mero espectador. E o que faz a aquaplanagem ser tão perigosa é que, bem nesse momento crítico, os nossos próprios instintos de sobrevivência acabam nos traindo. A vontade de frear com tudo, de virar o volante de uma vez, é quase impossível de resistir, mas é exatamente o oposto do que precisa ser feito. Mas, olha, para conseguir vencer esse instinto, a gente precisa primeiro entender o que de fato está acontecendo com o carro. Então, por que essa sensação de que o carro está flutuando? Vamos dar uma olhada na ciência por trás disso. Em termos bem simples, o pneu não está mais encostando no asfalto. É isso. Uma camadinha de água se forma entre a borracha e a pista, e aí o carro começa a deslizar em cima dessa película d'água, como se estivesse numa pista de gelo. Essa analogia com o esqui aquático é perfeita e explica muito bem o papel da velocidade nisso tudo. Assim como um esquiador, o pneu precisa de uma certa velocidade para conseguir planar em cima d'água. O grande problema é que, diferente do esquiador, quem dirige não quer de jeito nenhum que isso aconteça, né? E aqui tem um detalhe muito interessante. Essa zona de contato seco, que é a única parte do pneu que tem aderência de verdade, vai ficando cada vez menor conforme a velocidade aumenta. Chega um ponto que ela simplesmente desaparece e aí, pronto, o veículo está em aquaplanagem total. Bom, se a velocidade é o principal gatilho, fica bem óbvio que o melhor jeito de lidar com a aquaplanagem é não deixar ela acontecer. É simples assim. E é aqui que entra o coração da direção defensiva. Prever o perigo, saber o que fazer e agir a tempo. Existem 3 pilares fundamentais da prevenção: a velocidade, o estado dos pneus e a calibragem, a pressão deles. E a boa notícia é que todos esses 3 fatores estão quase que 100% sob o controle de quem dirige. São eles que vão definir o nível de risco em qualquer viagem com chuva. Então, reduzir a velocidade na chuva não é só uma recomendação. É uma necessidade da física. A grande maioria dos acidentes desse tipo acontece acima de 80, 90 km por hora. Para baixo disso, um pneu em bom estado geralmente dá conta de escoar a água e manter o contato com o asfalto. E esse gráfico aqui ilustra de um jeito brilhante o perigo que é andar com pneu gasto. Pensa comigo, um pneu que está no limite legal, ou seja, que ainda é permitido por lei, já perdeu 70% da sua capacidade de escoar a água. Isso significa que ele vai aquaplanar com muito mais facilidade e, pior, em velocidades bem mais baixas. Agora, vamos falar de um fator que muita gente acaba esquecendo: a pressão dos pneus. Vamos analisar um teste que mostra como uma simples checagem pode ser a linha que separa o controle do caos total. O cenário aqui simula uma emergência bem real, ter que desviar de algo de repente, a 80 por hora, numa estrada com chuva. A grande questão é como o carro vai se comportar com diferentes calibragens nos pneus. Com os pneus cheios demais, com excesso de pressão, a área de contato com o chão fica muito pequena, bem no centro do pneu. O resultado? O carro perde aderência num piscar de olhos e a traseira derrapa, saindo completamente de controle. Agora, com os pneus murchos, com pressão baixa, a situação é ainda pior. Acredite, as laterais do pneu dobram, a direção fica toda boba, instável, imprevisível. O carro simplesmente não responde direito ao volante e, quando responde, é de um jeito exagerado e muito perigoso. Mas, com a pressão certinha, aquela recomendada pela fabricante, o pneu tem a área de contato ideal com o asfalto. Aí sim, é possível desviar do obstáculo e trazer o carro de volta para a faixa, em segurança. A diferença é gritante e mostra que calibragem correta não é um detalhe, é um item de segurança fundamental. Certo, mas e se, mesmo com todo o cuidado, com toda a prevenção, o carro começar a clanar? A direção fica leve. E agora, o que fazer nesse momento tão crítico?
O nosso cérebro vai gritar para a gente fazer o que está na esquerda, pisar no freio com tudo e virar o volante. Mas é só a técnica, calma e totalmente contra o instinto que está na direita, que pode salvar a situação. Ou seja, tirar o pé do acelerador e manter o volante reto. É importante gravar estes 4 passos. Primeiro, pé para fora do acelerador, na hora, nada de freio. Segundo, segurar o volante com firmeza. Terceiro, manter as rodas apontadas para frente. E quarto, e mais difícil, esperar a aderência voltar. Seguir essa sequência deixa o carro diminuir a velocidade naturalmente, romper a barreira de água e finalmente restabelecer o controle. Entender a física, a prevenção e a reação correta, isso muda completamente a mentalidade de quem está ao volante. A pessoa deixa de ser uma vítima reativa do tempo e passa a ser um piloto proativo, que está no controle do carro e da situação. E veja bem, esse conhecimento todo não é para deixar ninguém com medo de dirigir na chuva. Pelo contrário, é para respeitar a física. É isso que capacita quem dirige a antecipar o perigo, a saber exatamente o que fazer e a agir a tempo. São os 3 pilares da direção defensiva em ação. Então, fica a reflexão. Na próxima chuva forte, a escolha é de quem está ao volante. Será piloto ou passageiro? A grande lição é que o verdadeiro controle não está só no que se faz na hora da crise, mas em toda a preparação que vem antes dela. Preparar-se é dirigir com segurança.